A Belle Époque, expressão francesa que significa bela época, foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa, que começou no fim do século XIX com o final da Guerra Franco-Prussiana em 1871 e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial já em 1914. A expressão também designa o clima intelectual e artístico do período em questão. Foi uma época marcada por profundas transformações culturais que se traduziram, claro, em novos modos de pensar e viver o cotidiano. Foi considerada uma era de ouro da beleza, inovações e paz entre os países europeus. Novas invenções tornaram a vida mais fácil em todos os níveis sociais. E a cena cultural estava em efervescência. Cabarés, o cancan e o cinema haviam nascido, e a arte tomava novas formas com o impressionismo. A Belle Époque foi representada por uma cultura urbana de divertimento, incentivada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, os quais aproximaram ainda mais as principais cidades do planeta. Seu início praticamente coincide com a instauração da Terceira República Francesa, do início de 1870, um período caracterizado pelo otimismo, paz regional e prosperidade econômica, além de inovações culturais, científicas e tecnológicas. No clima do período, especialmente em Paris, as artes começaram a florescer. Muitas obras-primas da literatura, música, teatro e artes visuais ganharam reconhecimento. A Belle Époque foi nomeada em retrospecto quando começou a ser considerada uma idade de ouro, em contraste, claro, com os horrores da Primeira Guerra Mundial. Nos novos ricos Estados Unidos, que emergiam do pânico de 1873, a época comparável foi apelidada de Gilded Age. Na Grã-Bretanha, a Belle Époque coincidiu com a Era Vitoriana Tardia e a Era Eduardiana. Alguns dos acontecimentos marcantes do período da Belle Époque: invenção do cinema pelos irmãos Lumière, 1895. Primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, que aconteceu em Atenas em 1896. Construção da primeira linha de metrô em Paris, 1900. Realização do primeiro Tour de França de ciclismo, em 1903. Houve também o sucesso do Prêmio Nobel de Física pela descoberta da radioatividade, em 1903. Albert Einstein publica a Teoria da Relatividade, em 1905. Marcel Proust publica o primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, em 1913. A construção, em 1892, em Bruxelas, do Hotel Tassel, obra do arquiteto belga Victor Horta, inaugura um novo conceito de arte com o uso de vidro, aço e materiais coloridos, volutas e linhas curvas e decoração vegetal. Um pouco mais tarde, em 1894, esse movimento chega à pintura através do artista tcheco Alfons Mucha, estabelecido em Paris. A nova arte se espalhará então rapidamente por toda a Europa. Além de Mucha, muitos artistas e escritores como Hector Guimard, Antônio Gaudí, Gustave Klimt, Oscar Wilde aderiram a ele. Principais características e contexto histórico da Belle Époque. A era deve seu nome a uma burguesia que vive de suas rendas, aprova o progresso e as criações culturais. A República Francesa entra em sua era de ouro com a Feira Mundial de 1889, celebrando o centenário da Revolução com a construção da Torre Eiffel, a torre mais alta já construída e obra-prima de Gustave Eiffel. No ano anterior, Louis Pasteur arrecada dinheiro suficiente para fundar o primeiro centro de pesquisa científica do mundo. A economia retoma seu crescimento após o fim de uma longa depressão que ocorreu entre 1873 a 1892, e muitos franceses melhoram suas condições de vida. A classe trabalhadora sai da miséria e se beneficia de algumas leis sociais, como o descanso dominical, de 1907, e as férias, aprovado em 1910, embora ainda suporte duros dias de trabalho por medo do desemprego. Os franceses desfrutam de uma democracia sólida e orgulham-se de ter a única república do continente europeu. Todos esses avanços, somado a outros, como a invenção do telégrafo e do telefone, que revolucionaram as formas de comunicação, e do automóvel, do navio e da locomotiva a vapor, que revolucionaram os transportes, criaram um clima de grande entusiasmo.
Esse entusiasmo com o progresso refletia-se também na própria vida cotidiana dos grandes centros urbanos, principalmente no continente europeu, como Paris, Londres e Viena, e era visto na moda, nos cafés, no teatro, nas praças e parques públicos, nas galerias e etc. O evento que se tornou o grande símbolo de toda essa euforia foi a Exposição Universal, de 1900, em francês, Exposition Universelle, que ocorreu em Paris. Essa exposição, que aconteceu em vários pontos da capital francesa, reunia a apresentação de diversas invenções tecnológicas da época, combinadas com mostra de arte, sobretudo o estilo Art Nouveau, vistas em construções arquitetônicas, pinturas e esculturas. O outro lado da Belle Époque. Entretanto, todo o arcabouço de avanços técnico-científicos que fez progredir amplamente a sociedade industrial durante a Belle Époque também teve o seu contraponto. O mesmo tipo de tecnologia desenvolvido começava a aplicar ferozmente na produção de armamentos pesados que jamais foram vistos, bombas de grande poder de destruição, canhões, carros blindados, metralhadoras, gases tóxicos e etc. Além disso, o recém-criado avião, um dos símbolos do triunfo da Belle Époque, tornou-se uma das armas mais temidas. O que é a Belle Époque? Belle Époque é um período da história francesa marcado pela harmonia territorial, com os avanços artísticos e tecnológicos em fase latente. A Belle Époque, Bela Época em português, deve ser compreendida como o estado de espírito do povo francês, que começou em meados do século XIX e terminou no início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, com o surgimento de algumas tecnologias como o cinema e o telefone, por exemplo. Belle Époque se caracterizou como a Era do Ouro para a sociedade francesa no âmbito cultural e científico. Assim, a França transformou-se em referência mundial em educação, ciência e arte, sendo a capital, Paris, o coração de Belle Époque mundial. Aliás, o movimento artístico que caracterizou Belle Époque foi chamado Art Nouveau, que era formado por cores vibrantes, formas, curvas e naturais, sendo aplicado principalmente na arquitetura. O destaque ao belo e ao divertimento são outros dois pontos que marcam este período. Surgem inúmeros espaços de entretenimento e culturais, principalmente na capital francesa, como cabarés, casas de concertos, cinemas, teatro, livrarias, cafés e outros ambientes que eram amplamente frequentados por intelectuais e pessoas de alta classe econômica. Característica da Belle Époque: sentimento de paz na França e na Europa, estado de espírito marcado pela euforia pelo progresso, descobertas científicas e tecnológicas, como o telefone e o cinema, melhoria nos transportes públicos e particulares, construção de trens e navios a vapor, surgimento da iluminação elétrica na cidade, substituindo a iluminação a gás. França se torna centro artístico, científico e intelectual, disseminação de espaços culturais e de entretenimento, como livrarias, salas de concerto, cafés, galerias de arte, cabarés, entre outros. Arte Nouveau é o movimento artístico mais popular durante este período. Realismo e naturalismo foram as principais correntes literárias da Belle Époque, construção da Torre Eiffel.